Tenho medo de fazer o design e a cliente não gostar. Dicas. Vamos lá. Esse era meu maior medo também no início, de fazer o design e a cliente não gostar. A minha principal dica é: entenda a sua cliente e seja verdadeira com ela. Vocês podem pegar, de repente, uma pessoa que tem uma sobrancelha caída e ela fala para você que quer uma sobrancelha arqueada. Se vocês falarem para ela que dá para arquear uma sobrancelha caída, vocês estão mentindo. Vocês podem suavizar o caimento daquelas sobrancelhas, mas vocês arquearem aquelas sobrancelhas caída, vocês não vão conseguir arquear, a não ser que seja por uma micropigmentação, por uma aplicação de botox, um exemplo. Mas arquear uma sobrancelha caída, vocês não vão conseguir. Vocês podem suavizar ou dar uma levantadinha naquela sobrancelha, naquele caimento daquelas sobrancelhas, mas arqueada não. Então, por isso que eu falo que eu prezo muito a verdade. Eu acho que quando a gente preza a verdade com as nossas clientes, elas se sentem seguras com a gente. Vou dar um exemplo disso de segurança. Uma cliente veio comigo há pouco tempo atrás e ela falou para mim assim: eu só estou ouvindo fazer com você porque você me passou segurança no seu atendimento. Sabe por onde que foi meu atendimento com ela? Pelo WhatsApp. Se eu conseguir passar segurança pelo WhatsApp, imagina presencialmente a cliente me vendo e conversando comigo. Então, eu fui verdadeira com ela pela mensagem. E era um procedimento invasivo, uma micropigmentação. Que uma micropigmentação, eu falo que a pessoa ela tem que estar muito segura para fazer, porque é um procedimento que vai ficar na pele da cliente aí por pelo menos uns 12 meses. Então, se a gente não tentar passar segurança para aquela cliente, com certeza aquela cliente... se a gente não passar segurança para aquela cliente não vai ficar com a gente, tá? Então, voltando para o medo de fazer o design, eu tinha medo também. Eu tinha medo de errar o design, eu tinha medo da cliente não gostar, eu tinha medo de não achar o ponto alto, eu tinha medo de afinar aquela sobrancelha demais. Mas o que eu coloquei muito, e eu sempre trabalho isso comigo, eu ouço a minha cliente, eu escuto o que ela fala. E aí, se de repente ficou uma pontinha de dúvida, quando a cliente deita na maca, depois que eu fiz as medições, depois que eu conversei bastante com ela, eu retorno a pergunta para ver se eu entendi muito bem o que ela me passou. E aí, o medo de errar o design, o medo de afinar. Eu não faço a sobrancelha da cliente de acordo com o que eu gosto da sobrancelha. Eu faço de acordo com o que a cliente gosta e de acordo com o que a sobrancelha dela me proporciona. Para eu trabalhar dentro da naturalidade da sobrancelha daquela cliente. Então, eu não consigo fazer milagres no caso do design. Mas eu também não vou estragar a sobrancelha da minha cliente, eu não vou afinar a sobrancelha dela. Eu vou trabalhar dentro da naturalidade, sem afinar, sem trazer um ar de que foi estragada aquela sobrancelha. O meu intuito sempre é de cuidar de sobrancelhas. Eu cuido de sobrancelhas, tanto que na minha biografia do Instagram tá escrito isso. Eu cuido de sobrancelhas de acordo com o que elas merecem, né? Com o amor que elas merecem. Eu acho que sobrancelha tem que ser cuidada com amor. Então, eu cuido de sobrancelhas. Eu não vou afinar a sobrancelha da minha cliente, porque eu gosto. Mas sim, porque de repente ela me pediu para dar uma afinadinha. E as clientes que são fidelizadas comigo sabem o quanto eu sou um pouco limitada, vamos dizer assim, para afinar sobrancelhas quando elas me pedem. Porque às vezes elas falam: Rê, dá uma afinadinha na minha sobrancelha, eu afino uma linha. E aí, às vezes elas falam: não dá para dar mais uma afinadinha? Aí eu afino mais uma linha. Eu tenho 2 clientes que pedem as sobrancelhas mais finas. E assim, não é porque tá fina, é porque tá mais fina do que o habitual. E eu faço de acordo com o que elas gostam e às vezes até fica melhor pro rosto delas. Mas, né, como eu prezo a cuidar de sobrancelhas, então eu não avanço. Quando elas pedem para afinar, eu vou uma linha por vez de pelo. Porque ali eu consigo entender que, de repente,
O afinar para mim é de um jeito, afinar para ela é de outro. Afinar, de repente, para ela são 3 linhas de fios. Para mim, uma linha de fio já afinou. Então, é muito subjetivo. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e ir com cautela. Quando eu faço uma sobrancelha de uma cliente nova, principalmente, eu tiro um lado, mostro para ela. É assim que você gosta? E aí eu trabalho sempre para mais. Então eu sempre tiro menos, aliás, né? Mais é menos. Eu sempre faço assim. Porque aí ela olha e fala assim, tá mais grossa, dá para afinar um pouquinho mais. Ah, dá para afinar mais um pouquinho? Eu gosto um pouquinho mais fina. Eu tiro mais uma linha. É assim que eu trabalho. Mas até entender isso, a gente leva um pouco de tempo, né? Então, assim, todas essas questões, todos esses questionamentos que vocês têm, eu também já tive. E é isso, com o tempo, a gente vai adquirindo a malícia, vamos dizer assim, de saber até onde que a gente pode ir e como que a gente pode ir. E o que a gente vai fazer com essa malícia? E a malícia que eu digo é a gente saber ali o momento certo. E a gente entender a nossa cliente, saber até onde é que a gente pode ir com ela e ela com a gente também, porque a gente também precisa colocar os nossos limites com as nossas clientes. Não é tudo do jeito delas. Quem é a profissional, quem é a profissional é nós, né? Somos nós. Então, a gente precisa também colocar o limite para essas nossas clientes, tá? Porque às vezes tem cliente que acha que elas são entendidas no assunto e a gente precisa mostrar para elas que não. Quem estudou foi a gente. Então, assim, a gente precisa passar para ela o nosso conhecimento. Não dá para fazer desse jeito. Eu já tive clientes que eu precisei cortar um pouquinho. Olha, não é desse jeito. Fazendo desse jeito, a gente vai eliminar muito pelo. Daqui a um tempo, de repente, você queira que cresça, não vai crescer. Entendeu? Pela retirada ter sido muito acentuada naquele ponto. Então, enfim, o conhecimento tá com a gente, a técnica tá com a gente. Então, a gente precisa também saber colocar os limites.